eu queria abrir aqui também um momento para você falar, porque aconteceu uma coisa muito chata essa semana e muito leviana, né? Se a gente pode falar assim, né? Porque tem as imagens, né? Teve uma confusão no final do clássico, e quando a gente leu a súmula não estava condizendo com o que a gente viu nas imagens, né? E você foi a público lá no Twitter, você informou lá de fato que o que você falou tá nas imagens lá, mas teve uma situação chata. Queria abrir aqui até esse espaço para que você pudesse falar para o torcedor, né, publicamente aqui, sobre esse fato. Não, legal, Felipe. É interessante. Assim, primeiro, né, falar assim, eu fui pego de surpresa, né, com o relato da súmula, né? Eu fui pego de surpresa quando tinha acordado, quando eu vi o telefone, aí eu olhei e falei, ué, mas eu? Assim, não vou te falar assim, eu sou um cara, eu particularmente, eu sou um cara que eu sou muito intenso no que eu faço, entendeu? Até você fez uma colocação, né? Foi quando a Porrada. gente começou, né? Criando confusão. No jogo passado, acabou que eu discuti com o Hélio, mas foi uma situação em que eu estava falando com o João, que é o treinador de goleiro do Náutico. Náutico, que eu conheço, né? É um grande profissional também. E o Adrielson estava discutindo com o João. E eu fui falar com o João, falei, pô, João, deixa eles discutirem. O Hélio achou que eu estava falando com ele. Ele achou que eu estava falando com ele. E aí, quando ele falou de lá, acabou que eu falei daqui, a gente trocou ali palavras no jogo. São coisas que acabam acontecendo na partida, né? Não deveriam acontecer, mas acabam acontecendo. A gente está ali vivendo o jogo, né? E eu sou um cara que eu me entrego muito para isso, né? E o que eu fiquei chateado, assim, já teve situações em de eu ter falado, aí as pessoas, pô, mas você estava envolvido na confusão. Eu falei, cara, assim, eu fui expulso ano passado contra o Grêmio, foi a primeira expulsão que eu tive, ano passado contra o Grêmio. Na hora em que eu sou expulso, eu não tinha falado absolutamente nada. Foi na hora que tem um pênalti e que o Marcão faz o pênalti, o árbitro foi ver no VAR. Eu tenho sempre uma relação dos batedores de pênalti, eu estava em pé do lado do Jair, né? Olhando quem ia bater o pênalti. E uma pessoa do banco falou, eu estava em pé do lado do Jair. Depois os atletas que estavam atrás relataram e falaram assim, pô, o Bandeira mandou ele te expulsar. Eu estava em pé. Eu fui expulso depois, eu fui querer perguntar ao Sim, árbitro por que ele tinha me expulsado. E aí, assim, as pessoas que não vivem no campo, ninguém, sim, não tem santo. Não tem atleta santo, não tem comissão técnica santo, não tem árbitro santo. Os sim. árbitros xingam, os árbitros debocham em alguns momentos, entendeu? E a gente não tem sangue de barata. E aí, ali, realmente, nesse jogo, eu falei e fiz tal. Eu fui expulso no jogo contra o Inter lá. Quando o Jair, a gente faz o gol, o Jair corre em direção ao banco do Inter. Nisso, Sim. quando ele correu em direção ao banco do Inter, os atletas do Inter vieram correndo atrás dele para querer pegar ele. Eu paro na frente do Zé Gabriel, ele me deu um soco no pescoço, eu fiquei parado, acabou que eu fui expulso e ele também. Coincidentemente, eu espero que seja coincidência, o árbitro que me expulsou lá em Porto Alegre foi o Rodolfo que apitou o jogo aqui domingo. Foi o Rodolfo que apitou o jogo domingo. Assim, eu não falei absolutamente nada para ele. A única coisa que eu falei assim, cara, o que você fez foi covardia. Aí ele falou, realmente ele adiantou. Eu falei, pô, ele até me esclareceu depois, né? Eu falei assim, mas você não tinha que ter ido ver? Aí ele falou assim, não. Se eu recebo a informação de que Ele adiantou, adiantou. é um erro factual. Eu não preciso confirmar. Eu falei, tá bom, ok. Aí o cara bota na súmula que eu xinguei, cuspi, empurrei o policiamento e taquei água. Tudo que aconteceu fui eu. Felipe, se eu tivesse feito isso, primeiro que eu não vou cuspir em ninguém. Tá louco? Isso aí eu acho que é uma atitude. Né? Não vou agredir. Não vou agredir ninguém dentro de campo. Se eu tivesse feito tudo isso, será que ele teria conversado comigo depois do jogo? Será que ele não teria Exatamente.
Será que ele não teria chamado um policiamento para tirar? O cara me cuspiu, o cara me agrediu, o cara empurrou o policiamento, e as imagens mostram totalmente o contrário. Então, assim, eu não quero achar que seja direcionado. Entendeu? Eu não quero achar que seja direcionado. Mas eu acabo ficando com uma certa desconfiança, porque ainda bem que tem as imagens que mostram em todo momento, na hora que o policial cai. Você estava do outro lado. Do outro lado. Eu tô atrás da placa. Sim. Eu tô atrás da placa. E o policial cai que ele tropeça numa outra pessoa. E aí o cara botar, eu falei assim, não, entendeu? Mas assim, eu fiquei muito chateado com tudo que aconteceu. Tomei minhas medidas. Uma coisa aqui que pouca gente sabe, conversei com o meu advogado, registrei um BO, fiz um BO, e se o negócio andar, ele vai ter que provar que fui eu. Sim. A partir do momento em que ele está falando que quem fez fui eu, ele tem que provar que realmente fui eu que fiz tudo isso. Entendeu? Porque calúnia e difamação, isso dá processo. Né? Então, se as pessoas acham que podem falar e nada acontece. Então, não. Eu fiquei muito chateado com o lance, com a situação, mas espero que não seja direcionado, né? E não venha a ocorrer mais vezes. Mas ainda bem que tem todas as imagens, e as imagens provam e corroboram que nada daquilo ali foi o que aconteceu, entendeu? Meu respeito. Você fez, não, as imagens estão ali, todo mundo pode ver, por isso eu fiz questão de vir a público, me posicionar, me colocar, porque mentira não, entendeu? Mentira não.